O sol poente de Lisboa derramava-se como mel sobre as calçadas de pedra da Alfama, tingindo os azulejos das fachadas com tons de âmbar e saudade. Ana sentia o coração martelar como o repique de um sino na sede de Lisboa, mas não era o fado que invadia naquela noite de verão abafado. Era Sofia, sempre Sofia, com seu riso que ecoava como as águas do Tejo batendo nos cais. Elas estavam no terraço da casa da avó de Sofia, uma varanda estreita onde o cheiro de jasmim se misturava ao aroma de pastéis de nata recém-assados. A família reunida para o aniversário da matriarca, tias tagarelas com colares de contas de vidro, tios fumando cigarros e debatendo Benfica, primos correndo com bolas de futebol improvisadas. Mas Ana, com seu vestido azul marinho que mal disfarçava a armadura de advogada que carregava para todos os lados, só via Sofia. Sofia, que arrumava flores em um vaso de cerâmica pintada à mão, murmurando uma canção antiga de Amália Rodrigues baixinho, como se o mundo inteiro fosse um segredo partilhado. Ana, vem cá. Prova este vinho do Douro, é o melhor da casa, chamou o tio Manuel, erguendo uma garrafa empoeirada. Ana sorriu forçado, aceitando o copo, mas seus olhos traíam um turbilhão interior. Há anos ela guardava aquele amor como um tesouro enterrado nas praias de Cascais, temendo as ondas que o levariam. Sofia era sua âncora desde a infância, as duas meninas correndo pelas ruas íngremes do bairro Alto, roubando beijos inocentes em festas de São João, confidenciando sonhos sob as estrelas do céu de Sintra. Mas o tempo as moldara diferentemente. Ana, a advogada implacável do Tribunal de Lisboa, lutando por causas de direitos humanos em escritórios cheios de livros de Camões e ecos de revoluções antigas. Sofia, a professora de arte numa escola pública do Chiado, pintando murais inspirados nos mestres renascentistas portugueses, com mãos sempre salpicadas de tinta e um coração aberto como as portas das igrejas barrocas. O que veio como um raio, Sofia virou-se, o vaso equilibrado precariamente na borda da varanda, e Ana, num impulso que desafiava todos os argumentos racionais que construíram em anos de audiências, deixou o copo cair. O vinho tinto espalhou-se como sangue sobre as lajotas, e com ele, as palavras escaparam. Sofia, eu te amo. Não como amiga. Como se ama nas noites de fado, com a alma inteira, sem reservas. Eu te amo desde que éramos meninas e o mundo parecia feito de promessas eternas. O silêncio caiu como uma cortina de ferro sobre a azáfama familiar. Os tios pararam, os copos suspensos no ar. A avó de Sofia, Dona Maria, com seus 82 anos e olhos que viram a revolução dos cravos, deixou cair o lenço bordado que tricotava. Sofia congelou, o vaso tombando devagar, pétalas de rosas vermelhas voando como confetes de um sonho partido. Ana? O quê? Sua voz era um sussurro, um fio de voz perdido no vento que subia da ria. Mas antes que Sofia pudesse processar, o tio Manuel explodiu. Que disparate é esse? Na casa da minha mãe? Ana, você enlouqueceu com esses casos de tribunal estrangeiros. As tias murmuravam, cruzando-se com olhares de escândalo antigo. Daqueles que ainda ecoavam as proibições da ditadura de Salazar. Ana sentiu o chão sumir sob os pés, como se o terremoto de 1755 tivesse voltado para engoli-la. Mas ela ergueu o queixo, a advogada em seu sangue português fervendo. Não é disparate, tio. É verdade. E se isso ofende esta casa, então eu saio. Mas não levo de volta o que sinto. Virou-se para Sofia, os olhos implorando que as palavras não podiam, compreensão, reciprocidade, salvação. Sofia, pálida como as paredes caiadas de uma aldeia lentejana, estendeu a mão trêmula. Ana, espera. Vamos falar. Sozinhas. Mas o caos já se instalara. A avó, com voz rouca de quem cantara fados em tabernas escondidas, interveio. Deixem-nas. O amor, filhas, é como o Tejo, corre, inunda, mas também nutre. Não julguem o que não entendem. As palavras da velha foram um bálsamo fugaz, mas o escândalo já corria como fogo de palha pelas veias da família. Telefones tocavam, mensagens voavam no grupo do WhatsApp dos primos. A Ana é assim? Com a Sofia? Meu Deus, o que vai dizer o padre na missa de domingo? Naquela noite, Ana fugiu para o seu apartamento no bairro Alto, as ruas labirínticas de Lisboa parecendo um labirinto de Minotauro onde cada esquina guardava uma memória. Sentou-se na varanda minúscula, olhando para as luzes tremuluzentes da cidade que nunca dormia e chorou pela primeira vez desde o dia em que perderam um caso no Supremo Tribunal. Sofia não ligou. Nem uma mensagem. O silêncio era uma traição pior que qualquer sentença judicial. Dias se arrastaram como as carroças de vinho nas feiras de Ourique. Ana mergulhou no trabalho, defendendo uma jovem imigrante africana acusada de falsificação de documentos, um eco irônico da sua própria identidade escondida. No tribunal, com sua toga preta esvoaçante como as asas de uma gaivota sobre o Oceano Atlântico, ela argumentava com paixão. A lei portuguesa, herdeira da Constituição de 1976, protege o amor em todas as suas formas. Não puna o que o coração dita. O juiz, um homem de bigode grisalho e sotaque madeirense, assentiu devagar, absolvendo a cliente. Mas dentro dela, a vitória era vazia. Sofia era o fantasma em cada pausa para café no Café Nicola, onde outrora dividiam croissants e confidências. Foi numa tarde chuvosa, com o céu de Lisboa chorando como em uma ópera de Puccini, que Sofia apareceu à porta do escritório de Ana. Encharcada, sem guarda-chuva, os cachos colados ao rosto como algas marinhas. Eu não sei o que dizer.
Naquela noite, tudo parou. Minha família. Eles me bombardearam com perguntas, com medos. Minha mãe chorou por horas, falando de tradição, de o que os vizinhos diriam na tasca do bairro. Sofia entrou, tremendo, e Ana envolveu num abraço que cheirava a chuva e a esperança renascente. Mas eu sinto, Ana. Sinto desde sempre. Lembra das noites em que íamos ao oceanário, vendo os tubarões nadarem em círculos eternos? Eu via você neles, forte, misteriosa, inevitável. Elas se sentaram no chão do escritório, rodeadas de pilhas de dossiês e fotos emolduradas de viagens a Évora, onde as duas haviam dançado à volta das ossadas da Capela dos Ossos, rindo da mortalidade. Sofia confessou, eu tenho medo. Medo de perder a família, o emprego na escola onde as crianças me veem como a tia Sofia perfeita. Mas mais medo ainda de perder você. Ana, com lágrimas escorrendo como vinho derramado naquela varanda, beijou sua testa. Então vamos devagar, como o trem da linha de Cascais serpenteando pela costa. Um passo de cada vez. Mas o escândalo familiar não se aquietava. O tio Manuel, homem de orgulho alentejano, cortou laços. Você mancha o nome da família, Ana. Volte quando se arrepender. As tias espalhavam boatos nas missas da Basílica dos Mártires, sussurrando sobre modas estrangeiras que corrompiam as filhas de Portugal. Até a avó Dona Maria, em uma carta manuscrita com caligrafia trêmula, escreveu: o amor é sagrado, mas a família é o alicerce da nação. Pense nisso, minha neta adotiva. Sofia, pressionada, hesitava. E se eles tiverem razão? E se isso nos destruir? O conflito escalou numa reunião familiar forçada, no salão da casa em Belém, perto do mosteiro dos Jerónimos que testemunhara impérios nascerem e caírem. A mesa posta com bacalhau à brás e vinhos de colares, mas o ar pesado como nevoeiro do Cabo da Roca. O pai de Sofia, um pescador aposentado de Oeiras com mãos calejadas pelo mar, bateu na mesa. Isto não é coisa nossa. Portugal é terra de fé católica, de mães e pais unidos por Deus. Ana, convidada a explicar-se, levantou-se como em tribunal. Senhor Ribeiro. O Portugal de hoje é o de Sofia de Mel Brainer, livre, poético, inclusivo. O amor entre mulheres não é pecado, é poesia, como os versos de Flor Bela Espanca que cantam a paixão sem fronteiras. Palavras foram lançadas como arpões, acusações de egoísmo, de trair as raízes. Sofia, no meio do furacão, defendeu-as. Pai, elas são minha família também. Ana me salvou quando eu perdi o emprego na pandemia, quando o mundo desabou como terremoto. Não me peça para escolher. Mas o golpe veio da prima Luísa, que Ana considerava irmã, uma traição sussurrada para a imprensa local, um artigo no Jornal de Notícias intitulado Escândalo em Família Lisboeta, advogada revela amor proibido. Fotos granuladas delas de mãos dadas em uma manifestação pelo orgulho LGBTI em 2023, expostas como troféus de caça. Como você pôde, Luísa? Ana gritou ao telefone, a voz quebrada. Eu confiava em você como em um tratado de paz. A dor da traição cortou fundo, como uma navalha afiada em uma tourada de moita. Ana isolou-se em Sintra, na Quinta da Regaleira, vagando pelos túneis iniciáticos e torres invertidas, simbolizando o submundo de sua alma ferida. Sofia seguiu, encontrando-a assentada na cruz do poço, o sol filtrando-se como raios de redenção. Perdão, Ana. Eu falhei em te proteger. Mas eu te amo. Vamos fugir disto? Para o Alentejo, onde os campos de sobreiros sussurram segredos ao vento? Elas se abraçaram sob as estrelas, o primeiro beijo tímido como nascer do sol em Sagres, onde os navegadores sonhavam com mundos novos. A jornada de esperança começou devagar, como o ritmo de um fado lento tocado num violão de Coimbra. Ana e Sofia decidiram enfrentar o mundo juntas, mas o escândalo havia-se espalhado como o cheiro de sardinhas assadas na festa de Santo António. No escritório, colegas sussurravam nos corredores de mármore do edifício na Rua Augusta, a advogada das causas perdidas agora luta pela própria. Um cliente conservador cancelou um contrato milionário para defesa ambiental no Algarve, alegando conflitos morais. Ana, com o orgulho ferido mas a determinação intacta, redobrou esforços. Assumiu pro bono o caso de uma associação LGBTI em Porto, lutando contra a discriminação em escolas católicas. Sofia, por sua vez, transformou a dor em arte. Na escola do Chiado, onde as paredes ecoavam com risos infantis e o giz rangia como marés em Ericeira, ela pintou um mural, duas figuras femininas entrelaçadas em azulejos estilizados, inspiradas nos painéis de Nuno Gonçalves, simbolizando união além do tempo. As crianças, com olhos curiosos como os de Fernão Mendes Pinto em suas viagens, perguntavam: Tia Sofia, elas são princesas? E ela respondia, com voz suave como o vinho de Carcavelos: são guerreiras, como as de Pombal que reconstruíram Lisboa das ruínas. Mas a família não cedia fácil. O pai de Sofia, o velho pescador, enviava cartas semanais de Oeiras, cheias de provérbios alentejanos. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura dura. Ele a convidava para almoços solitários na praia da Conceição, onde as ondas lambiam as rochas como arrependimentos não ditos. Filha, volta para casa. Esquece essa confusão. Há bons rapazes na aldeia, com redes fortes e corações fiéis. Sofia, sentada na areia com os pés no Atlântico, respondia: Pai, o mar não julga as correntes que o atravessam. Porque você julga o meu amor?
Aos poucos, as conversas suavizavam, ele trazia flores silvestres colhidas nas dunas, um gesto de trégua. Ana, porém, lutava com demónios internos. A traição de Luísa assombrava como um fantasma de Sebastião, o rei perdido nas areias de Alcácer Quibir. Elas haviam sido cúmplices em tudo, roubando figos dos jardins de Alfama na juventude, chorando juntas pela morte de avós queridas. Agora, Luísa enviava mensagens anônimas. Você destruiu tudo por um capricho. Arrependa-se. Ana, em noites insones, andava pelas ruas desertas do Rossio, onde outrora multidões celebravam a revolução, questionando: vale a pena? Este amor é uma causa ganha ou uma sentença de solidão? O reencontro com Luísa veio inesperado, numa tarde de outono em que as folhas das árvores do Jardim da Estrela caíam como confetes de um carnaval melancólico. Ana a viu por acaso, saindo de uma pastelaria com um travesseiro de nata na mão, o doce que elas dividiam em segredo. Luísa. A voz de Ana era um misto de raiva e saudade. Elas se sentaram num banco sob a estátua de Dom Pedro IV, o rei que unira Brasil e Portugal em sonhos efêmeros. Porquê? Eu te defendi em tudo, no divórcio, na perda do emprego. Luísa, com olhos vermelhos como os de quem chorara fados inteiros, confessou: medo, Ana. Medo do que os outros diriam de mim, por associação. Minha família já me pressiona para casar com o filho do padeiro. Eu traí porque sou fraca, como Portugal foi fraco em tantas guerras coloniais. As palavras foram um catalisador. Ana perdoou, não por fraqueza, mas por humanidade, aquela essência portuguesa de perdoar o passado para abraçar o futuro, como essa de Queiroz perdoava os vícios da burguesia em suas sátiras. Vai, Luísa. Mas lembra, o amor não é fraqueza, é a força que reconstrói impérios. Elas se abraçaram, um laço refugiado nas fornalhas da dor. Enquanto isso, o romance entre Ana e Sofia florescia em segredo, como vinhas trepando pelas paredes de uma quinta no Dão. Elas se encontravam no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em galeria de arte, onde o eco de máquinas antigas se misturava ao burburinho de artistas jovens. Ali, sob murais de street art inspirados em José Saramago, elas dançavam ao som de um fado moderno, mãos entrelaçadas, sussurrando promessas. Quero-te levar a Fátima, disse Sofia uma noite, não para pedir perdão, mas para agradecer pelo milagre de nós. Ana riu, o som leve como o tilintar de copos em uma boda minhota, e eu te levo ao Porto, para bebermos vinho do Porto na Ribeira, vendo os barcos rabelos dançarem no Douro. Mas o alto trunfo do conflito veio com a doença da avó Dona Maria. Um telefonema à meia-noite: venham, meninas. O coração fraqueja, como de um velho carvalho em tempestade. Elas correram para o hospital de Santa Maria, as ruas de Lisboa borradas pela chuva noturna. Na cama, a avó, com tubos e monitores bipando como sinos de Natal, apertou as mãos delas. Eu sabia, desde o primeiro olhar que trocaram na varanda. O amor é como fado, dói, mas cura. Não deixem a família vos separar. Lágrimas caíram e com elas, uma promessa: Dona Maria abençoaria sua união, num gesto que ecoava as bênçãos das romarias de Nazaré. A morte de Dona Maria veio suave, como o adeus de uma brisa no verão algarvio, deixando um vazio que o vento do Tejo não preenchia. O funeral na igreja de São Roque, com suas capelas barrocas douradas como o ouro das caravelas, reuniu a família em um luto tingido de culpa e reconciliação. Ana e Sofia estavam lado a lado, vestidas de preto simples, como as viúvas de uma ópera trágica. O padre, um homem progressista com sotaque transmontano, leu salmos de amor fraterno, mas seus olhos piscaram em cumplicidade quando viu as mãos delas unidas. A avó vos amava como filhas, disse ele depois, e Deus ama além das nossas fraquezas humanas. O testamento de Dona Maria foi o catalisador da esperança. Lido no notário do Chiado, com paredes forradas de livros de direito romano, revelou doações generosas. Para Sofia, a casa da Alfama, com sua varanda de jasmim eterno. Para Ana, uma joia de família, um colar de pérolas do século XVIII, usado pela bisavó em bailes da corte de D. João VI. E uma carta para ambas: o escândalo passa como nuvens no céu de Lisboa. O amor fica como as estrelas sobre o Gerês. Vivam-no, meninas. Pela Portugal que sonhei, livre e poética. As tias choraram, não de tristeza, mas de um reconhecimento tardio. O tio Manuel, com voz embargada, aproximou-se: perdoem um velho teimoso. Eu vi o mar engolir barcos inteiros, não quero ver minha família afundar em ódios. Aos poucos, a família se reconectava. O pai de Sofia convidou-as para um jantar em Oeiras, na casa à beira-mar onde redes de pesca secavam como teias de aranha. O bacalhau veio dourado, regado a azeite de trás-os-montes, e as conversas fluíram como vinho moscatel. Eu fui pescador, Sofia. Aprendi que o peixe não morde se a isca não brilhar. Vocês brilham juntas. Ana sorriu, sentindo o peso das correntes se dissolver. Até Luísa apareceu, com um buquê de flores de laranjeira do Jardim Botânico, pedindo perdão pessoalmente. Eu era a isca errada, Ana. Agora vejo, o amor de vocês é o farol que guia. Com o escândalo domesticado, Ana e Sofia embarcaram na jornada pública. Ana, impulsionada pela memória da avó, fundou uma ONG em Lisboa, Direitos do Coração, defendendo uniões LGBTI em contextos rurais, onde o conservadorismo ainda ecoava como sinos de aldeias esquecidas.
Elas viajaram para o Alentejo, parando em Évora para palestras em praças sombreadas por sobreiros centenários. Portugal é terra de descobrimentos, discursava Ana, de Vasco da Gama a nós, descobrindo amores além do horizonte. Sofia ilustrava com desenhos, casais entrelaçados em padrões de filigrana lentejana, símbolos de delicadeza e força. Mas nem tudo era rosas. Um novo conflito surgiu no trabalho de Sofia, a diretora da escola, uma mulher de Setúbal com viés tradicional, questionou o moral. É inapropriado para crianças. Pode confundir. Sofia, com o fogo da herdeira de pintores como Vieira da Silva, defendeu: arte educa o coração, não confunde. Estas figuras ensinam amor, como as histórias de Os Lusíadas ensinam coragem. O caso ganhou tração na mídia, com Ana assumindo a defesa legal. No Tribunal de Primeira Instância, com paredes e quando julgamentos de séculos, Ana argumentou: a liberdade de expressão, artigo 37 da Constituição, protege a arte como protege a fé. Não censurem o que educa para a empatia. A vitória veio, mas custou, ameaças anônimas nas redes, olhares enviesados nas ruas de Lisboa. Elas se refugiaram em fins de semana no Douro, alugando uma quinta entre vinhedos que se estendiam como tapetes verdes. Ali, sob o sol que dourava as uvas como moedas de ouro, elas colhiam frutos e sonhavam. Quero uma vida simples, confessou Sofia, pés descalços na terra fértil. Ensinar, pintar, te amar sem tribunais. Ana, abraçando-a contra o tronco de uma videira antiga, respondeu: e eu quero lutar por isso, um Portugal onde o amor não precise de defesa. O clímax irrompeu numa manifestação nacional pelo orgulho em Lisboa, a maior desde a legalização do casamento igualitário em 2010. Milhares marchavam da Praça do Comércio ao Arco da Rua Augusta, bandeiras arco-íris tremulando como velas de naus portuguesas. Ana e Sofia lideravam um bloco familiar, com o pai de Sofia carregando uma faixa: Amor à Família, de Oeiras ao Tejo. Mas no meio da multidão, um grupo contra-manifestante, vestindo camisas pretas reminiscentes de velhos regimes, atirou ovos e gritou: Portugal católico, não sodomia. Um ovo acertou Sofia na têmpora, sangue misturando-se à tinta de seu rosto pintado com símbolos de esperança. Ana, em fúria protetora, ergueu-se como uma leoa do Minho: parem. Isto é o Portugal de 1974, não de 1926. A revolução nos deu voz, usei-na para unir, não dividir. A polícia interveio, mas o incidente viralizou, headlines no público: violência contra amor, advogada heroica defende companheira. Na calmaria pós-tempestade, elas curaram feridas em Nazaré, onde as ondas gigantes simbolizavam a fúria do mundo. Caminhando pela praia ao amanhecer, com o farol de São Miguel piscando como um coração batendo, Sofia perguntou: e agora? O escândalo nos tornou famosas, mas exaustas. Ana, traçando linhas na areia molhada, respondeu: agora, construímos. Uma casa nossa, talvez em Cascais, com jardim para jasmins e vista para o mar que nos separa e une. A reconstrução veio como as chuvas de inverno que fertilizam os terraços do Douro, devagar mas inexorável. Ana e Sofia compraram uma casa modesta em Alfama, herança espiritual da avó, com varanda onde o fado nascia espontâneo nas noites de lua cheia. Renovaram-na com toques pessoais, azulejos novos pintados por Sofia com motivos de conchas de Vieira do Minho, estantes de Ana cheias de tomos sobre direitos que era e poesia de pessoa. O amor é essencial ao ser, como o fado à alma portuguesa. A família, aos poucos. Invadia o espaço. O tio Manuel trazia damascos de sua horta em Sintra, a mãe de Sofia cozinhava caldeiradas de peixe que enchiam o ar de sal e especiarias, e Luísa, redimida, organizava jantares onde riam de antigas trapalhadas. Como a vez em que tentaram surfar em Ericeira e acabaram engolidas por uma onda. No trabalho, Ana ascendeu, promovida a sócia no escritório, especializando-se em legislação familiar inclusiva. Defendeu o primeiro caso de adoção por casal lésbico no interior, em Braga, terra de arcebispos e castelos medievais. A família não é sangue, argumentava perante juízes de togas antigas, é o laço que tece a tapeçaria da nação, como as rendas de Viana do Castelo. A vitória ecoa nos jornais regionais, inspirando casais escondidos nas montanhas do Gerês a saírem das sombras. Sofia, fortalecida, publicou um livro infantil, As Duas Princesas do Tejo, ilustrado com aquarelas de Lisboa sob chuva e sol. Histórias de duas meninas que navegam o rio em busca de tesouros de aceitação, com lições de empatia tecidas em rimas como cantigas de amigo medievais. Lançado na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, vendeu milhares, com dedicatória: para Ana, minha bússola no mar da vida. Crianças liam em voz alta e pais conservadores, tocados, questionavam preconceitos herdados como mobília velha em quintas abandonadas. Mas a jornada não era linear, sombras persistiam. Uma depressão sazonal atingiu Ana no inverno, quando as luzes de Natal no Chiado pareciam frias como neve inexistente em Portugal. O peso das batalhas, clientes traídos, famílias divididas, acumulava-se como detritos no Porto de Leixões. E se eu for só uma advogada falhada, fingindo ser heroína? Confessou ela a Sofia, encolhida no sofá sob um cobertor de lã serrana. Sofia, com paciência de mestra, acendeu velas de cera de abelha e tocou viola. Você é minha heroína, Ana. Como Inês de Castro, que amou além da morte. Descanse, o primavera virá com os azulejos florescendo.
A primavera trouxe renascimento literal. Sofia descobriu uma gravidez por inseminação, um sonho acalentado em clínicas de Lisboa, com médicos que citavam avanços éticos pós 25 de abril. Um filho nosso, sussurrou ela, mão na barriga ainda plana, raiz para nossa árvore familiar. Ana, aterrorizada e eufórica, planejava, berços de vime como os de Beira Alta, canções de embalar com ecos de fado infantil. A notícia uniu a família de vez. O pai de Sofia, agora avô em potência, enviou redes de berços tecidas à mão e o tio Manuel prometeu ensinar o miúdo a jogar futebol no Estádio da Luz. O verdadeiro teste veio no verão, durante as festas de São João no Porto. A cidade ribeirinha pulsava com martelos de plástico, sardinha assada e fogos que pintavam o dor de cores vivas. Ana e Sofia, com barriga de Sofia já arredondada, dançavam na Rua das Flores, rodeadas de amigos e família. Mas um antigo colega de Ana, invejoso de sua ascensão, vazou documentos falsos, alegações de conflito de interesses em casos LGBTI. O escândalo rebentou como um barril de vinho estourado, manchetes no Correio da Manhã. Advogada sob suspeita, amor ou corrupção? Ana enfrentou a investigação com a frieza de uma estátua de D. Afonso Henriques. Reuniu provas, aliados, até o Ministério Público, tocado por sua integridade, arquivou o caso em semanas. Inocente, declarou o procurador, e admirável. A absolvição foi celebrada com um banquete em casa, vinhos de bairrada fluindo e Sofia brindando, à verdade, que é nosso amor mais puro. Outono trouxe o nascimento. Uma menina, batizada Maria, em honra à avó, com olhos como o Tejo ao entardecer e choro vigoroso como o vento nos moinhos de vento de Campo Maior. O Hospital de Santa Maria, com suas alas e quando histórias da resiliência portuguesa, viu a família se reunir, tias tricotando mantas de lã da Serra da Estrela, o pai de Sofia ninando a neta com canções de marinheiro. Ela tem o teu fogo, Ana, disse ele, passando o bebê. E a suavidade da Sofia. Perfeita. A maternidade transformou-as. Ana, que outrora via o mundo como um tribunal adversarial, agora o via através de olhinhos curiosos. As gaivotas sobre o castelo de São Jorge como mensageiras de contos, os elétricos amarelos de Lisboa como dragões amigáveis. Reduziu horas no escritório, equilibrando audiências com noites de amamentação compartilhada, Sofia bombeando leite enquanto Ana lia o conto da Ilha Desconhecida de Saramago. Sofia voltou à escola com Maria no colo, integrando-a às aulas como musa viva. O mural evoluiu, agora com uma terceira figura, uma criança entre as amantes, simbolizando o legado. Pais de alunos, outrora céticos, traziam presentes, bonecas de feltro de peniche, livros de contos minhotes. Vocês mudaram nossa visão, confessou uma mãe. Como o 25 de Abril mudou o país. Mas o passado sussurrava. Luísa, grávida também, confidenciou um segredo. Seu noivo, o filho do padeiro, era homofóbico velado, pressionando-a a se distanciar de Ana e Sofia. Eu traí antes por medo, agora, por amor ao meu filho, eu confronto. Elas a apoiaram, Ana oferecendo aconselhamento legal gratuito. O divórcio veio limpo e Luísa juntou-se à ONG, tornando-se voluntária em workshops sobre igualdade em escolas do interior. O ano culminou no Natal, na casa de Alfama decorada com ramos de azevinho e presépios de barro de Coimbra. A família completa, tios, primos, até vizinhos da rua íngreme, reuniu-se em torno da mesa com peru assado e filhós doces. O tio Manuel ergueu o copo a este ano de escândalos e milagres. Que 2026 traga mais amores assim, teimosos, verdadeiros. Riram e Maria, no colo de Sofia, gorgolejou como se aplaudisse. Reflexões profundas vinham nas quietudes. Ana, olhando o tejo da varanda, ponderava a jornada, do uke da confissão ao bálsamo da aceitação, o amor foi uma odisseia portuguesa, cheia de saudades, mas também de fados alegres. Nós sobrevivemos, disse Sofia, entrelaçando dedos. Não apesar da família, mas com ela. É isso a humanidade, perdoar, crescer, amar sem fim. Sofia, com Maria adormecida ao lado, respondeu, e a esperança? Ela é o nosso farol, Ana. Como de Cabo da Roca, o mais ocidental da Europa, guia para horizontes novos. Anos fluíram como dor em vindima, maduros e generosos. Maria cresceu correndo pelas escadas de Alfama, chamando Ana e Sofia de mães do coração, aprendendo fado com a vizinha fadista e direito com pilhas de livros coloridos. A casa pulsava de vida, paredes com fotos de viagens, a Serra da Arrábida em piqueniques, as falésias da Costa Vicentina em trilhas, o mercado de peixe de Matosinhos em risos salgados. A família expandira, o pai de Sofia, agora viúvo, mudara-se para um quarto adjacente, contando histórias de tempestades no mar para adormecer a neta. O tio Manuel, aposentado, plantava uma horta no quintal minúsculo, colhendo tomates que jurava saber em reconciliação. Anas ONG floresceram em rede nacional, com capítulos em Faro e Braga, capacitando advogados rurais em leis de identidade de género. Ela palestrava em universidades, citando Eusébio de Cesareia misturada teoria quer. Descobrimos terras novas, agora descobrimos almas. Sofias livro virara série, com volumes sobre as princesas do Alentejo e do Jerez ao Tejo, traduzidos para espanhol e francês. Levando a essência lésbica portuguesa a corações europeus. Conflitos menores pontuavam, uma discussão com a escola sobre o Dia da Família, resolvida com um workshop de Sofia sobre diversidade como um mosaico dos azulejos nacionais.
Ou a visita de um tio distante, conservador como as muralhas de Óbidos, que partia convencido após um jantar de cozida à portuguesa e conversas francas. Cada vitória era pequena, mas cumulativa, tecendo uma tapeçaria de normalidade. O clímax pessoal veio no 10º aniversário da confissão, uma cerimônia íntima na varanda da casa, sob estrelas que piscavam como olhos de amantes. Familiares e amigos, Luísa com seu novo parceiro, um artista de street art do Porto, o padre progressista abençoando com a água do Tejo, testemunharam votos renovados. Ana, de vestido branco como as casas de casario minhoto, disse: Sofia, você foi meu escândalo e minha salvação. Juntos, enfrentamos o furacão, agora, dançamos na calmaria. Sofia, com lágrimas como orvalho matinal, respondeu: Ana, teu amor é minha pátria. Numa terra de saudades, tu és minha presença eterna. Maria, agora uma menina de olhos curiosos, espalhou pétalas de rosas, as mesmas da varanda fatídica, e perguntou: Mães, o escândalo foi como um conto de fadas ruim? A jornada fechava-se humanamente, não em perfeição, mas em aceitação. O amor delas, outrora escândalo, tornara-se farol para outros, casais jovens em Guimarães inspirados a sair do armário, mães em Évora lendo os livros de Sofia para filhas questionadoras. Ana e Sofia, envelhecendo graciosamente como vinhos do Dão, sabiam, o verdadeiro legado era a coragem de amar abertamente, em uma nação que, como o Tejo, abraçava o mar infinito. E assim, sob o céu de Lisboa eterno, elas continuavam, advogada e artista, amantes e mães, tecendo o fio dourado da esperança na tapeçaria portuguesa.